Existem lugares que deveriam permanecer fechados para sempre. E entre eles, existe um hospital. Um prédio que todos juram estar vazio há mais de 20 anos. Mas as luzes acendem sozinhas. Portas batem mesmo sem vento. E quem passa pela rua de madrugada diz ouvir gemidos, pedidos de ajuda e passos de médicos que sequer deveriam existir. Hoje eu vou te contar a história do zelador noturno que descobriu o que realmente acontece lá dentro. Mas antes, se você gosta desse tipo de relato sombrio, já deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que ama terror. Porque depois dessa história, você nunca mais vai olhar para hospitais do mesmo jeito. O hospital havia sido fechado após uma tragédia. Um colapso elétrico que levou dezenas de pacientes à morte. Desde então, ninguém mais ousava entrar. Mas o zelador recém-contratado precisava do emprego. E seu turno começava à meia-noite. Logo no primeiro dia, ele percebeu algo estranho. Alguns corredores estavam frios demais, outros abafados. Como se o prédio respirasse. Como se fosse um corpo morto, mas ainda ativo. Enquanto fazia a ronda, ele ouviu o elevador funcionar sozinho. A porta abriu lentamente, revelando um botão aceso. Ala B, subsolo 3. Problema? O subsolo 3 nem existia. Pelo menos não nos mapas. Decidido a investigar, o zelador desceu. O elevador parecia cair sem parar, muito além do que a estrutura física deveria permitir. Quando as portas finalmente se abriram, ele se deparou com um corredor completamente limpo, iluminado e com cheiro de desinfetante novo. Mas aquele andar não deveria estar ali. Logo, ele ouviu o som de rodinhas. Uma maca sendo empurrada, passos de médicos. Quando virou no outro corredor, viu silhuetas usando jalecos. Mas os rostos estavam escuros, borrados, como se fossem sombras em forma humana. Eles empurravam uma maca coberta por um lençol, e debaixo dele algo se mexia. Um dos médicos virou o pescoço para ele. Não os olhos, o pescoço inteiro, como se fosse feito de borracha, e encarou o zelador diretamente, sem boca, sem expressão. Mas ele sentiu que a entidade estava sorrindo. Escondido atrás de um armário de enfermagem, o zelador observou o que acontecia na sala ao lado. Ali, pacientes estavam conectados a máquinas antigas, enferrujadas, mas os monitores funcionavam. Mostravam batimentos cardíacos fracos e irregulares, como se as vítimas estivessem presas entre a vida e a morte. Em uma cama, havia uma mulher idosa, pálida e imóvel, mas com os olhos abertos. Ela parecia morta. Mas então seus lábios tremeram. Ajuda! O zelador correu até ela tentando soltá-la, mas assim que tocou as amarras, o monitor disparou. O som agudo preencheu a sala, e de repente todos os pacientes começaram a mexer as cabeças ao mesmo tempo, virando-se lentamente em direção a ele, como se estivessem sincronizados, como se fossem marionetes controladas por fios invisíveis. Ele recuou aterrorizado, e foi então que ouviu passos atrás dele. Os médicos tinham retornado, e desta vez não estavam mais apenas observando. O zelador correu pelos corredores intermináveis. As luzes piscavam freneticamente, portas batiam sozinhas, e os médicos deslizavam pelo chão sem fazer barulho algum. Ao tentar subir para o térreo, percebeu que o hospital havia mudado. Corredores que antes eram curtos agora se estendiam sem fim, enquanto portas que deveriam levar às escadas estavam seladas com placas de metal. O prédio não queria que ele saísse, porque quem via a ala secreta não podia mais voltar ao mundo normal. No fim do corredor, ele viu a recepção. A saída estava logo ali, apenas uma porta de vidro. Mas quando tentou alcançá-la, as luzes se apagaram e algo gelado tocou seu ombro. Dias depois, a polícia encontrou o crachá do zelador em um depósito do hospital. Mas nenhuma câmera captou sua saída. Nenhuma porta foi aberta. Nenhuma janela quebrada. Era como se tivesse sido engolido pelo prédio. A empresa de segurança tentou recontratar alguém para o turno noturno, mas ninguém aceitou. Afinal, não era mais segredo. Nos porões, existe uma ala que não deveria existir, onde médicos que não têm rosto continuam tratando pacientes que morreram há décadas. E às vezes, se você passar na rua, vai ver sombras andando atrás das janelas do terceiro andar, onde não há energia, não há móveis.
Não há nada, pelo menos nada vivo. Se você teve coragem de ouvir até aqui, deixe o like, se inscreva e compartilhe com alguém que ama terror. Só tenha cuidado ao assistir à noite, porque dizem que quem conhece essa história, às vezes começa a ouvir ruídos de hospital durante a madrugada, principalmente se estiver sozinho.